quero grito igual aquele dia. Boa tarde! Imagina se eu não me assustei, né, gente? Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Nós estamos no primeiro seminário regional da saúde da mulher, da coluna vertebral e escoliose. A intenção desse seminário é trazer conhecimento a todos, na sua grande maioria profissionais que estão ligados diretamente à saúde, educação e segurança pública. Ontem tivemos um seminário de abertura, né, abertura de cerimonial, foi extremamente importante, com a presença das autoridades, Secretaria de Saúde, esteve presente em peso aqui, foi muito bacana. E hoje nós estamos no período da tarde do segundo dia. E eu gostaria de agradecer a todos os presentes, parabenizar a vocês por tomar a decisão de saírem das suas casas em busca de mais conhecimento, em busca de aprimoramento. Tenho certeza que todos os temas que forem abordados aqui serão de muita relevância para vocês. Aproveitem ao máximo essa experiência, que será muito imersa nos temas propostos. Quero pedir um favor a todos. Nosso seminário está sendo transmitido via redes sociais. Vereadora Michele Quintas e Michele Quintas. Quem não achar, pode puxar pelo Instagram. Vereadora Michele Quintas Oficial. Então, nós estamos transmitindo ao vivo, se puderem compartilhar, né, com os amigos, com os familiares. Hoje, no período da manhã, eu acabei de ter um feedback da Vanessa, que estava aqui, né? E a Alessandra, é isso? Silvana. Desculpa. Silvana. A Silvana estava online e a Vanessa estava aqui. E foi, assim, o feedback de vocês foi muito importante para mim, né? A Vanessa falou para mim que está no último ano de fisioterapia, finalizando, e o conteúdo que ela aprendeu de manhã, ela ainda não tinha, né, tido na faculdade durante o período pedagógico. E aí ela me agradeceu. Quem agradece sou eu. Eu que agradeço a oportunidade de vocês estarem aqui. Porque é difícil a gente chegar até aqui, né? Porque eu, como procuradora da mulher e presidente da Frente Parlamentar de Saúde, eu tenho a obrigação de criar um seminário, de criar fórum, mas é difícil trazer a população. Até às vezes por falta até de ajuda, né, dos próprios colegas, que acabam que não conseguem, cada um tem um segmento, e nem todo mundo consegue tá divulgando. Então a divulgação ela é importante, é por isso que eu tenho falado, se vocês puderem compartilhar, compartilhem, independente de política. Isso aqui é um seminário de saúde, aqui nós estamos falando de vidas, né? Política eu faço lá na Câmara, aqui nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando da saúde do próximo. E hoje a doutora Mariana, no primeiro momento que ela... Foi a primeira palestra da manhã, que ela já foi agora, e ela falou assim: eu não quero que alguém na saúde cuide de mim do jeito que eu quero ser cuidado. Eu quero que cuide de mim do jeito que eu quero que cuide dos meus pais, que são as pessoas que eu mais amo na minha vida. Isso vai ficar para sempre na minha memória. Aquilo foi emocionante, porque de fato é verdade. A gente tem que tratar o próximo como a gente quer tratar, porque alguém ali ama aquele homem, aquela mulher, aquela criança. Ele é o amor da vida de alguém. Então, não só na saúde, mas os senhores da segurança, é a mesma coisa. Como que a gente vai tratar o próximo? Não é verdade? Como que a gente quer que trate nossos pais e os nossos filhos, que são as pessoas que de fato a gente mais ama na vida. Então, são coisas que a gente aprende, né? Então, vai ficar, é uma das coisas que eu já tive de aprendizado nessa manhã. E eu gostaria também de falar para vocês que isso só pode acontecer em demais setores do nosso município. Junto podemos realizar as mudanças positivas em nossa cidade. Então peço que vocês tenham compromisso e o comprometimento. O nosso gabinete também está aberto. Nos procure para trazer demandas do município, demandas regionais. E o que a gente puder fazer, assim, enquanto gabinete Michele Quintas, estou à disposição. Em agosto, nós já temos a programação do Agosto Dourado. Nós vamos trabalhar sobre a amamentação, sobre a importância do leite materno. E Novembro Azul, nós também já temos programação, que nós vamos falar sobre a importância de você estar se protegendo, né, do câncer de próstata. Né? E também em prol dos homens, o ano passado nós estivemos
foi diretamente para a segurança pública, mas se Deus quiser, em novembro a gente vai conseguir abrir ao público todo em geral. Sejam todos bem-vindos ao segundo dia do primeiro seminário. Deus abençoe a todos. Lembrando que ao final das 3 palestras ocorrerá aqui uma mesa redonda, um debate sobre os temas abordados. Então a gente pede que vocês façam perguntas por escrito, que vai estar passando uma pessoa recolhendo as perguntas. Importante também se identificarem, né? Colocar o nome, de onde que a pessoa é, para a gente poder citar aqui junto com o questionamento. Para dar início a esse período de palestras, convidamos a doutora Patrícia Ítalo Mendigues. Ela que falará sobre o tratamento fisioterapêutico específico para escoliose e sua eficácia. Boa tarde. Olha só, eu tive a incumbência de pedir para vocês repetirem aquele boa tarde bonito, porque isso deixou todo mundo muito assim, motivado e trouxe energia para a gente para a parte da tarde. A gente pode repetir aquele boa tarde lindo de vocês? Então, boa tarde! Uau! Boa tarde a todos vocês. É uma honra, é um privilégio estar aqui hoje, falando para todos vocês, vocês que representam aqui a segurança que é tão importante para nós, os alunos, as pessoas que estão se formando, que estão quase perto de serem nossos colegas aqui na profissão. Uma beleza, uma professora trazer tantos alunos, parabéns. Parabéns a todos que estão presentes. Parabéns a todo mundo que organizou isso. A Priscila que pensou e foi lá atrás da coisa e trabalhou muito. Vereadora Michele, não sei o que falo, mas de você que é tão maravilhosa, que esse rosa vai ficar para sempre aqui com a gente. O rosa passou a ter um outro significado depois de conhecer você, com certeza. Eu vim falar de um assunto que me atrai há muitos anos. Ontem eu fiz uma pequena abertura sobre o que eu iria falar, dei uma ideia. Eu trabalho com escoliose há mais ou menos 25 anos e me dei conta de que eu precisava me Então, eu percebi que à medida que os anos passaram, os resultados que eu esperava do tratamento não aconteciam, mas eu não entendia muito bem por quê. Eu precisei fazer uma viagem para o exterior e no primeiro congresso que eu estive da SOSORT, que é a Sociedade Internacional de Tratamento Ortopédico e Reabilitação da Escoliose, essa é uma sociedade internacional, como eu disse antes, e que se dedica exclusivamente ao tratamento não cirúrgico da escoliose. E quando eu fui para lá, eu me dei conta do quanto eu não conhecia a escoliose. Eu posso dizer para vocês que no primeiro momento da manhã eu só chorava, porque eu falava assim para mim, o que eu estou fazendo com os meus pacientes? Porque eu valorizava mais a técnica do que o que era propriamente a condição, que eu não conhecia. Em função disso, eu vim obtendo resultados realmente mais eficientes, mas principalmente por identificar que eu estava diante de uma condição que precisa de toda a nossa atenção e principalmente de uma abordagem muito específica. Então eu fui lá me dedicar e de 12 anos para cá eu só faço isso. Se alguém me procura por um problema no ombro, por um problema no quadril, eu digo, se não tiver escoliose associada, eu indico para um colega meu, porque eu vejo que a ciência evolui sempre muito e a gente precisa se dedicar ao que quer que a gente esteja fazendo, né? Na área
da nossa atuação. Eu vou começar mostrando para vocês que a escoliose, normalmente, a gente pode definir, para quem não é muito familiar com ela, porque aqui tem gente que já é da área e tem gente que não conhece muito dela. Enfim, ela é uma alteração que a gente já comentou, vocês já ouviram de hoje de manhã, e eu vou trazer algumas coisas novamente para vocês. Normalmente eu vou começar por uma questão de uma definição geral do que ela é, tá bom? Para depois dizer para vocês que tem várias formas que a gente tem de definir de acordo com a característica dela. Enfim, escoliose é um termo geral que compreende um grupo heterogêneo, então, de condições que consistem em uma alteração na forma ou posição da coluna, do tórax e do tronco. Então, em outras palavras, a gente diz, quando eu vejo que alguém tem uma alteração de tronco, ela pode estar visível ou não, mas fica mais fácil para a gente compreender se essa alteração está maior, é aquilo que não está dentro dos nossos parâmetros, a pessoa não está no alinhamento normal dela, a gente poderia começar a chamar de escoliose. Só que eu vou aprofundar um pouquinho mais para vocês e vocês vão ver que hoje nós temos na literatura pelo menos umas 8 definições aceitas na literatura e que diferenciam por alguma característica que determinado pesquisador foi lá e encontrou nela, né? É isso. E, para mim, talvez uma das principais coisas que a gente tem que começar a fazer é diferenciar quando essa escoliose é estrutural ou não. E isso a gente pode fazer de uma forma muito simples. A gente tem algumas características dela. Se eu tenho uma escoliose estrutural, eu posso dizer que de alguma forma ela é irreversível no sentido de que se eu estou apresentando esse grau dessa escoliose e ela tem características que eu vou explicar para vocês ao longo dessa minha apresentação, se ela tem algumas características, a gente não consegue reverter esse quadro totalmente, ou seja, eu não consigo deixar essa coluna totalmente sem escoliose, ok? É mais ou menos isso. E vou explicar por quê. Ela apresenta rotação vertebral, ela começa e pode vir a provocar uma alteração morfológica, ou seja, a forma da vértebra começa a modificar, então eu já tenho uma alteração aqui. Ela permanece nas posições recostadas ou sob tração. O que eu quero dizer? Se um dia, vocês que estão estudando fisioterapia, que estão aí já quase terminando fisioterapia, profissionais que estão aqui, quando a gente quer diferenciar de uma forma simples, se a gente pede para uma pessoa se pendurar numa barra, por exemplo, nem precisa se pendurar, só fazer uma semi-suspensão, né? Tirando um pouco o peso do corpo, ou eu deito essa pessoa. Se essa escoliose ela é só funcional, a rotação não permanece lá, eu não tenho isso. Já se eu tenho uma escoliose estruturada, mesmo que essa pessoa deite, mesmo que essa pessoa seja colocada sob tração, ela pode diminuir um pouco, mas um residual dela fica lá. Então eu já começo a ter uma outra condição na minha mão, eu já começo a ter uma condição que está começando a causar uma modificação na estrutura dessa coluna. Aí é que é importante a gente saber. Ela também permanece nessa flexão e é presente no teste de Adams, que hoje mais cedo a Priscila mostrou na Maria Lúcia. A gente pede para fazer como está naquele esquema aqui, frente, em que você tem uma pessoa, faz uma flexão de tronco para frente e você encontra um lado mais alto que o outro. A gente vai ter, normalmente, a gente tem uns graus e umas classificações para isso, para saber se a gente está diante de uma escoliose que vai indicar uma recomendação para um profissional para tratamento. E a funcional, ela é reversível, ela não apresenta rotação vertebral, ela não tem essas características. Se eu faço o teste de Adams, mesmo que a pessoa possa estar até com o tronco muito, com uma alteração bem grande de alinhamento,
Por exemplo, acho que vocês ontem comentaram e agora mais cedo estavam comentando para nós. Algum de vocês aqui da corporação já teve uma crise na coluna? Não sei se alguém já teve. Vocês já viram alguém quando está com uma crise, por exemplo, de dor, que a gente diz que é diarreia, uma crise lombar forte, a pessoa não fica assim e ela anda aqui? Nesse momento, se a gente radiografa essa pessoa, ela tem uma escoliose. Mas ela está antálgica, ele está procurando fugir dessa dor. A dor é tão intensa que está lá. Você tratou isso, ou essa dor passou, essa coluna volta a zerinho, não tem problema nenhum. Ela não chegou a se estruturar lá. Então, são coisas que são diferentes. Enfim, talvez seja um primeiro ponto, porque hoje nós vemos que a escoliose ela é tão negligenciada, ela é tão banalizada, que, para mim, essa é uma das causas de o nosso país, e aqui depois o doutor está aqui presente, vai poder confirmar ou não para a gente, é um dos países que tem uma das taxas mais altas de cirurgia, e eu não sei se todas seriam necessárias se a gente tivesse uma outra abordagem antes, mas esse é um assunto para depois. É importante saber o seguinte, de todo esse grupo das escolioses que são estruturadas, 80% delas, em torno disso, que a pesquisa nos dá, correspondem ao grupo das escolioses idiopáticas. Idiopática, então, é o nome que a medicina usa para dizer quando a causa ainda é desconhecida. Tudo na vida tem uma causa, mas é que a gente não conhece ela ainda. E eu costumo até dizer que se a gente lida com uma condição cuja causa a gente não conhece, nós devemos ser muito humildes, porque normalmente o que faz a gente conseguir saber como agir de uma forma mais segura é quando eu sei a causa. Quando eu não sei a causa, eu costumo dizer assim, bota a viola aqui no saco e abaixa um pouquinho o tom da coisa, porque a gente tem que se dedicar muito, porque não se sabe exatamente qual é o evento inicial que traz para essa escoliose começar. Essa escoliose idiopática que eu estou falando para vocês, ok? Não tem uma doença no fundo que possa estar acompanhando. Até o momento, há hipóteses, e são hipóteses, né? No restante, todos os 20% são aquelas que têm algumas patologias, algumas síndromes que vêm acompanhadas de escoliose, para vocês que são da físio, né? Síndrome de Marfan, as escolioses neuromusculares, tem neurofibromatose, geralmente ela vem acompanhada de escoliose, mas eu tenho uma questão de fundo que explica ela estar aí. Já a escoliose idiopática não, ela aparece na sua grande maioria em crianças e mais adolescentes aparentemente normais, e ela aproveita para evoluir ou piorar nos picos de crescimento dessa criança. Okay? Bom, a definição dela mais aceita até o momento e que está nas diretrizes da SOSORT, eu te falei, aquela entidade internacional que é quem faz quem gera as diretrizes para o tratamento, fala que esse termo escoliose idiopática é aplicado a todos os pacientes nos quais não é possível encontrar uma doença específica causadora da deformidade. Na verdade, ocorre em crianças aparentemente saudáveis, como eu falei para vocês, e pode progredir em relação a múltiplos fatores durante qualquer período rápido de crescimento. Eu sugiro a todos que, dentro do possível, conheçam o guideline da SOSORT. Ele é aberto, de fácil acesso. Se não tem inglês, hoje o tradutor está bem melhor, à medida que os anos passam, né, o Google Tradutor melhora, tem alguns outros que são bons, e eu acho importante que ele dá uma visão bem geral, porque é feita ali uma revisão grande de literatura, e naquela área onde não tem literatura ainda suficiente, há uma discussão de clínicos que são muito experientes e que colocaram em votação questionários e coisas assim para tornar a coisa mais segura. A ideia de uma diretriz de tratamento é fazer com que ele seja mais seguro e eficaz. E claro que de tempos em tempos ele vai ser renovado, claro que sim. Epidemiologia dela, vou passar bem rápido, é que
para a gente chamar escoliose, qualquer condição dessa, ou ele tem 10 graus COB ou mais de 5 graus naquela flexão de tronco, que a gente usa um aparelhinho chamado escoliômetro, que mede e dá lá. Então, a gente já tem uma escoliose a partir de 10 graus COB mais o escoliômetro. Patrícia, eu ainda estou na dúvida. Deita a pessoa, estica ela, se ainda restar um pouquinho, você tem uma escoliose estruturada, e aí precisamos de cuidado, porque a gente já sabe que ela vai, possivelmente, ela tem o potencial de progredir durante a fase de crescimento dessa criança ou desse adolescente. Então, a gente já tem que ficar mais alerta em relação a isso. Na literatura, a ampla gama de prevalência, a gente acha na literatura no mundo todo, de 0,93 a 12 é uma gama muito grande, ou seja, não tem uma definição mais exata disso, porém 2 a 3% é o valor mais encontrado, ou seja, que 2 a 3% da população mundial teria escoliose. Quando eu estou falando de escoliose, estou falando dessa estruturada, tá? Aquela que era postural, a gente desconsidera porque resolveu a causa ou o motivo, você se liberou dela. E em ângulos superiores a 30 graus, a relação de incidência é de 7 meninas para um menino, ou seja, cada vez que eu tenho um grau COB maior, mais a gente encontra meninas do que meninos, ok? Há teorias para isso, coisas, mas hoje eu tenho que entrar mais em outros assuntos. E por isso que é interessante a gente estar falando sobre isso, que é um seminário de saúde da mulher, e a gente vê que a grande maioria dos afetados pela escoliose, sendo a escoliose idiopática do adolescente, são as meninas, e principalmente quando o grau vai acima de 30 graus. Quando chega a 40, 50, então, cada vez essa proporção aumenta mais. Por quê? Tem hipóteses boas, mas a ciência ainda não conseguiu também chegar a uma conclusão exata, não. O que se sabe é o seguinte: pesquisadores, na tentativa de descobrir a causa, conseguiram chegar muito perto de uma explicação biomecânica para a progressão dessa curva. E é nisso que nós, fisioterapeutas, podemos trabalhar, né? É importante a gente saber disso. Esse é um trabalho de Fazdan e Bethany Saltikoff, que fez uma boa revisão em cima disso, e é outro trabalho que eu sugiro, que é tranquilo de ler, ele é fluido, é bem interessante. Aliás, as pesquisas clínicas são bem interessantes, né? Quando o clínico começa a se dedicar a desenvolver ciência, nos ajuda bastante. Essa foi uma apresentação que eu fiz na Turquia em 2018, não sei, num congresso que nós estávamos, e eu fiz a avaliação desse trabalho, da Josette Saltikoff, e a gente aqui faz um apanhado de que, na verdade, os estudos mais consistentes sobre escoliose, ou pesquisas que foram procurar realmente a causa e por que ela se desenvolve, aconteceram mais, como a gente vê, ali, década de 50 tinha pouquíssimo, isso procurando trabalhos de qualidade, que eu até falei ontem para vocês, quem não estava presente ontem, mas eu falei, na ciência também tem trabalhos que são mais ou menos, é importante a gente ter um crivo para saber se eu estou diante de um bom trabalho desenvolvido ou não, né? Mas se vocês veem que depois na década de 90 e no ano 2000, aumentou bastante o número de pesquisas sobre isso, e hoje a gente tem algumas explicações biomecânicas do porquê essa curva aqui. Como eu comentei ontem, por exemplo, uma menina de 10 ou 12 anos, que não menstruou ainda e que tem 20 graus de curva, por que e isso é relativamente frequente, que depois de 2, 3 meses essa curva passou para 40 graus, aí todo mundo leva um susto. Por que isso poderia acontecer? Existem algumas explicações aqui. Uma delas é a lei de Reuter-Pullman, que ela pega assim, quem sabe mais ou menos de remodelação óssea, alguma coisa assim, se eu já tenho um pouco de curva e ela está sendo, a vértebra está sendo pressionada de um lado
e sofre estiramento no outro, mas essa criança vai crescer durante o crescimento do lado onde você tem a compressão, não ajuda ela a crescer. E do lado que está esticado, mais do lado da convexidade dessa curva, ela vai tender a crescer mais. Aí é que explica aquele momento em que eu disse para vocês. Tem um trabalho muito interessante do Weinstein, que trabalha com a história natural da escoliose de pessoas não tratadas, em que ele coloca como se fosse um valor limite, 30 graus. Se você tem menos de 30 graus, a maioria dos casos da vértebra ainda não sofreu essa alteração. E depois de 30 graus, eu vou ter essa alteração. Por isso, todo cuidado para a gente não chegar lá. Por isso, possivelmente, os graus indicados para coletes sejam naquela casa do 20 e 25, que a gente está tentando fazer de tudo para não chegar nos 30, se a gente tem essa questão. Então, o ciclo vicioso, a Priscila já falou hoje de manhã, é a hipótese mais aceita no momento para esse crescimento simples. Uma curva começa, e como eu disse para vocês, até o momento a gente não sabe o porquê, dando uma carga assimétrica no corpo. Naquele lado onde eu tenho essa carga assimétrica, eu vou ter um crescimento também assimétrico. Esse osso era pequeno, ele está crescendo junto com a criança, junto com o adolescente, e isso causa um acunhamento, ou seja, a vértebra ela tem um formato mais retangular, vamos falar assim, né? Na condição normal dela, e ela passa a ficar mais numa situação, lembrando um trapéziozinho, né? Que ela fica com um lado maior do que o outro. E quem brincou pequenininho de montar bloco sabe disso. Se eu tenho um bloco que está na base e que ele começa a ficar deformado, quando eu tentar empilhar as coisas em cima, o que é que vai acontecer? Ele vai vir para os lados. Isso é uma questão simples. Então, reforço aqui a questão da nossa atenção na prevenção para a gente não chegar aqui. É esse o grande, vamos dizer que é o grande ponto e a questão mais importante nossa, questão a prevenção, certo? Então, para fechar isso, a gente tem um fator de indução na escoliose idiopática, que até agora ninguém sabe o porquê, mas o fator de progressão ele é aceito dessa forma, em que eu expliquei para vocês em vários congressos aí pelo mundo, de que a gente tem que evitar e tem que transformar durante o nosso tratamento o ciclo vicioso em ciclo virtuoso. Como a gente tem que começar a quebrar isso para que a gente consiga, a partir de um momento, tornar o crescimento, que antes era nosso inimigo, vamos falar assim, era um fator de preocupação, num fator a nosso favor. Se eu sei o que fazer ali, a gente vai poder ajudar para que essa pessoa continue a crescer agora no sentido correto. Tanto a nível na fisioterapia, quanto depois o nosso colega próximo a dar a palestra aqui vai falar bem sobre a questão dos coletes para vocês que vão ter o mesmo objetivo, né? E os objetivos do tratamento, quando a gente fala de uma questão séria, hoje de manhã teve até uma pergunta sobre a possibilidade de o que faz uma curva reduzir. Nenhum profissional pode prometer que vai reduzir curva, ok? Se alguém diz que eu sou o bonzão da parada, reduzo toda a curva, escoliose é comigo mesmo, que eu sou muito fera, eu zero escoliose, desconfia até o último fio do seu cabelo dessa afirmação, por favor. A escoliose que eu estou falando é uma escoliose que já trouxe possivelmente alguma alteração de estrutura para vocês, tá? Para a pessoa que tem, e que um grande resultado já é parar a progressão dela, já é considerado fenomenal. E como disse a Priscila ontem, eu acho hoje de manhã, falou, se a gente conseguir alguma coisa mais a nível de redução e que depois, num trabalho sério, com uns bons anos de follow-up, nada de 2 meses de resultado de tratamento, não, pelo amor de Deus, mas aí alguma coisa de pelo menos 5 anos para frente, depois desse tratamento ter acabado e essa curva tiver reduzido, a gente marca um churrasco, abre uma champanhe e comemora muito, mas não se pode prometer redução de curva. Escoliose é muito sério, não é a banalização que se pensa, não, ok? Muito importante. É importante também como objetivo prevenir e tratar disfunção respiratória, embora a gente saiba que hoje
trabalhos que são, novamente, trabalhos de boa qualidade, nos trazem que você precisa chegar numa curva em torno de 90 graus, o Dr. Grivas tem bons trabalhos sobre isso. Lá para 90 graus você vai ter uma questão que vai chamar mais atenção. No resto todo, se você faz espirometria nesses pacientes, eles têm no máximo uma restrição paciente de asma leve a moderada. Então, nada de assustar ninguém dizendo que vai apertar pulmão, que vai fazer isso, aquilo, porque isso não é nem humano fazer isso, né? Não é justo. Prevenir ou tratar síndromes dolorosas da coluna, isso é importante porque na escoliose do adulto, por exemplo, o paciente que nos procura, ele vem com dor. Ele não vem pela estética, ele não vem preocupado por causa do ângulo de Cobb em si, mas esse paciente ele tem dor. Comprovadamente, se essa dor está realmente ligada à escoliose ou não, a gente não pode chegar e bater o martelo ainda não. Porém, você vai ter muito mais chance de desgastar mais o lado que estava perto da concavidade, você vai ter, tem algumas hipóteses também de que quando a coluna começa a se curvar, o disco ele já está sofrendo uma alteração, então você vai ter algumas possibilidades, né, faceta, ligamento, você vai poder ter tanto motivo ou estruturas que podem causar dor, que a questão toda é que a gente previna isso. E não é só isso. Eu costumo dizer que o paciente adulto que chega com escoliose, se ele tem, por exemplo, esse perfil aqui que eu estou fazendo para vocês, ele tem mais sobrecarga em todo o lado direito, então geralmente ele já vem com o quadril com mais problema, o joelho com mais problema, o tornozelo com mais problema. Então, a gente vai multiplicar muito as coisas. O principal objetivo aí, então, que a gente pensa também em termos de tratamento, é alinhar esse paciente. Não estou falando diminuir curva. Vocês estão me ouvindo falar em diminuição de curva? Não, estou falando alinhar, ok? E melhorar a estética via correção da postura. Por quê? Respondendo a questionários em grande número de pacientes, a grande maioria, principalmente dos adolescentes, se incomoda bastante com a questão da alteração que existe estética neles, né? Então, a melhor estética é muito grande. Aspectos biomecânicos, então, que a gente pode pensar é que os aspectos biomecânicos vão embasar tanto a importância da detecção precoce, então, de tudo isso que eu falei. Se a gente acha essa escoliose precocemente, vocês não acham que a gente pode agir mais? Que eu não peguei essa escoliose tão grande, então a gente vai tentar tornar aquele ciclo que seria vicioso, não virtuoso, antes. E o quanto antes a gente faz melhor. E os princípios, e também esses aspectos biomecânicos embasam os princípios da escoliose, do tratamento. Esse tratamento, os mais aceitos até o momento, são os exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose. Isso que eu fui estudar lá fora, quando eu contei para vocês que eu fui em 2011 a primeira vez, e que esses exercícios foram criados especificamente para tratar a escoliose. Então, ele não foi uma adaptação de uma técnica ou de um método, eles foram criados especificamente para isso. E hoje, que bom que eles já contam com um embasamento científico que vem aumentando ao longo do tempo. E vocês vão ver que ontem eu falei, fazer pesquisa nessa área não é fácil, porque a gente precisa pelo menos de um N bom, precisa de um tempo considerável acompanhando, e que os pais entendam que, se por exemplo você está comparando uma técnica ou outra, quando você faz, um pai ou uma mãe assinar, olha, meu filho vai ficar aqui, meu filho vai ficar aqui, vai convencer para fazer isso, para fazer uma comparação, por exemplo, mas ultimamente tem surgido essa possibilidade mais, e os resultados têm se mostrado. O que é mais importante nisso é que esses exercícios têm características próprias. Mas uma coisa que tem me incomodado muito é que nas redes sociais está havendo uma banalização disso, que parece que se você lê um livro, você pode aplicar esses exercícios específicos. Parece que se você fez um cursinho de meia hora ou assistiu uma palestra ou a minha palestra, você vai poder aplicar os exercícios fisioterapêuticos específicos. E isso não é possível. Isso aí você precisa estar presencialmente, você precisa estudar, você precisa entender o que você está fazendo. E, na verdade,
todos esses métodos, o exercício está lá na ponta. Não é o exercício que está tão importante nisso tudo, mas a conscientização da pessoa, o que ela tem de fazer durante o dia, ela tem que se cuidar durante o dia, não adianta aquela meia hora, uma hora que você fique com ele, não é isso, mas que esses exercícios, eles incluem muito mais informação do que exatamente você dizer, ó, você puxa aqui, faz aqui, porque se isso for feito de forma inconsciente, ele pode ser realmente totalmente inócuo. Então, é uma coisa bem específica e que precisa de uma formação para tal. Ele é incorporado à atividade do dia a dia, como eu falei para vocês. Eles devem ser praticados em casa e, idealmente, sob supervisão dos pais. A gente pensa o seguinte, a escoliose está todo o tempo no corpo da pessoa e ela vai ficar indo por exemplo, sendo tratada até 2 vezes na semana, até que seja 3 vezes, porém ela está todos os dias no corpo dessa pessoa. Ela tem que estar se cuidando. Se ela não se cuidar, a gente não consegue resultado ali. Eu tenho que alterar um padrão que ele virou neuromotor. O que eu estou querendo dizer com isso? Vocês já devem ter visto que, acho que quase todo mundo aqui conhece o Usain Bolt. Aquele corredor fantástico e que obtém, né, até o momento o recorde é dele. Pois ele tem uma escoliose lombar de 40 graus, vocês sabiam? Ele funciona nessas... Oh, confirmou, né? Eu acho isso. Ok. Beleza, acabou meu tempo. Confirmou aqui. Ok. Então, o que a gente tem que fazer é alterar um padrão, ok? Que é super importante. Tá bom, beleza, já sei dos próximos. Pelo menos, então, que a gente... Vou falar bem rápido o nome das escolas. Lyon, na França. O método Schirodo, na Alemanha. A abordagem CIAS, que vem da Itália. A escola de BSPTS, que vem da Espanha. Dobomed, da Polônia. SciShift, do Reino Unido. FITS, da Polônia. Nada, nenhum nome, nada além disso, até o momento, tem alguma comprovação científica no tratamento da escoliose, ok? Nada. Ainda que tenham várias recomendações por aí, inclusive que natação trata. Aí é que a gente chora mesmo. Então, as recomendações são que os exercícios fisioterapêuticos sejam o primeiro passo que a gente use, que sigam os consensos da SOSORT, que sigam uma dessas escolas que tem alguma comprovação, ainda que poderemos sempre melhorar nos estudos, e que os programas sejam elaborados por terapeutas especificamente treinados na abordagem. Mais uma vez, nada de sair fazendo por aí uma coisa leve demais. Bom, a parte do colete, o colega vem falar, apenas eu digo o seguinte: se o colete é indicado, aí os exercícios específicos são mandatórios, porque depois que o colete sai, o que vai manter, o que vai fazer tudo ali. E o casamento dos dois é a melhor coisa que esse paciente pode ter. Quando tem a qualidade de uma boa terapia com um bom colete, esse paciente tem grandes chances de ter bons resultados. Por bons resultados, repito, parar a evolução dessa curva. Mídia, mito, já falei ontem, muito cuidado com o que vocês acham aí na mídia, porque aquele exemplo ali que dá, a pessoa pensando que vai alongar um lado em relação ao outro não dá certo, não é assim, escoliose é bem mais complexa. Esse estudo do Fábio Zaina, eu recomendo a vocês lerem também, o pessoal da FID, ele é excelente e deixa muito claro a qualidade do que você procura num trabalho, quando você lê um trabalho sobre tratamento para escoliose. E aqui eu tenho algumas evidências sobre o efeito Chiroto, eu vou passar muito rápido, mas um dos grandes trabalhos que a gente já viu aqui foi esse trabalho aqui, em que se viu que ela conseguiu pegar escolioses com um grau abaixo, antes de usar o colete, com um N de 763 pacientes que foram acompanhados, e nesse N, um bom número que a gente viu aqui, deixa eu ver, está aqui embaixo rapidinho, no resultado, um número de 309 teve uma redução de curva de 6 a 15 graus,
439 deles estabilizaram e 15 pioraram. Como eu falei para vocês, sempre vai ter um grupo, naquele grupo de escoliose que vai piorar. Não tem aqui ninguém muito férreo em tratar não, tá, gente? Humildade. É bom nesse campo. Então, aqui você vê que esse trabalho foi uma excelente comprovação e é um trabalho do método Schwartz. Okay? Então, a gente tem algumas outras evidências também com ele, inclusive nos estudos randomizados. Mas o que eu quero pedir para você é, resumo, práticas terapêuticas devem ser pautadas em evidências científicas sempre. Eu não posso gostar de uma coisa, eu não posso acreditar numa coisa porque eu acho que é aquilo. Eu tenho que ter ciência, eu tenho que ter uma questão mais embasada, porque é uma questão bem séria. Seguir as diretrizes e consensos. E eu adoro essa imagem que tem um monte de poderio ali, mas tem um lobo escondido ali no meio, vocês estão vendo? E eu penso que a escoliose muitas vezes está assim, você está achando que ela está quietinha, naquela criança lá com os famosos 20 graus, e de repente, do nada, não é do nada, ela tem alguns sinais claros para a gente ver isso, mas ela pode piorar, certo? As minhas referências que eu usei aqui, e agradeço a todos, aqui tem todas as nossas redes, vocês querendo entrar em contato, vai ser um prazer tirar a dúvida de vocês. Mais uma vez, obrigada. Desculpa que eu corri aqui, porque eu sei que os colegas vêm aqui também acrescentar muito. Obrigada aí a todos vocês. Mais uma vez, parabéns por tudo. Até. Convidamos aqui ao palco a vereadora Michele, que vai acompanhar a Pietra. A gente convida aqui a Pietra, junto com os pais dela. A Pietra tem 11 anos e tem escoliose de 80 graus, é isso? Sejam bem-vindos. Gente, eu pedi para a doutora Patrícia Ítalo Mendes permanecer aqui, porque com a autorização dos pais da Pietra, para vocês entenderem como a Pietra chegou no meu caminho, por conta desse trabalho que eu estou fazendo junto com a doutora Priscila, na cidade de Praia Grande, num ato de desespero, esses pais procuraram um conselho tutelar e, através da conselheira Cibele, ela caiu no meu gabinete, né? E a gente teve, a obra de Deus estava naquele lugar e, graças a Deus, a cirurgia da Pietra vai ser dia 21 agora, né? Talvez eu tenha dado sorte, né, naquele dia. Né? Na verdade é que eu fui conselheira tutelar também por 2 mandatos, né? E eu tenho muita honra de ter sido a mulher mais votada do país, até hoje, desde o ano de 2012, quando eu fui reeleita. E hoje, como vereadora, eu me sinto feliz dos conselheiros me procurarem quando tem um caso muito grave, que é o caso da Pietra. E a Pietra tem 11 anos, linda, né? E aí eu queria que a senhora mostrasse para o público de costas, para o pessoal entender. Estou pedindo para ela se está tranquilo para ela que eu fale disso, né? Mas a gente pensa, e sempre eu tenho uma coisa comigo, sabe, Pietra? Que quando a gente está diante de um problema, a gente olha muito mais para a solução dele do que para você já está com a solução aí, né? Isso aqui é bom. Então, só para poder ilustrar para vocês aquilo que a gente estava falando, eu acho que fica mais claro para vocês poderem verem aquilo que a gente estava... Isso aqui a gente considera um grande privilégio poder contar com vocês aqui, porque a gente pensa que tem colegas nossos de corporação e tem colegas filhos que estão para se formar também, que um dia possam ter esse olhar, né? Possam ter e contar com o máximo de cuidado na hora que a gente está falando com essa lindona daqui. E só para dizer para vocês que agradeço muitíssimo a oportunidade, viu, lindona? E que acho que fica claro para vocês quando a gente está diante de uma questão que tem quando a gente fala de desvio, quando a gente estava falando de uma alteração da coluna e do tronco, vocês podem ver que ela tem uma questão que está clara aqui no momento, né? E que, se eu posso pedir para você fazer assim um pouquinho?
Que aí aquela questão que a gente pode ver que um lado fica mais alto que o outro por conta da rotação. Aquela questão que eu falei, aquela questão que a gente falou que há uma distribuição de peso que fica mais clara para um dos lados, aquilo que eu falei que quando o adulto vai chegar para a gente depois, ele vai acrescentando questões na coluna dele com o tempo passa. Pode virar, minha linda, obrigada. Era só uma questão para mostrar um pouquinho a questão que a gente fala disso e que em breve isso estará tudo resolvido e que a gente vai querer muito comemorar junto tudo isso. Tem, para a gente ter um novo encontro entre a gente e que tudo isso possa estar diferente e que por isso que a gente, mais uma vez, dá muitos... Nossa, parabéns é pouco para tudo que é feito aqui, porque eu creio que os trabalhos de prevenção e de tudo podem fazer isso. Se acontecer de chegar aqui, que tenha a melhor solução possível, eu sei que vai ter, né? Obrigada, linda. A vereadora Michele vai precisar se ausentar por alguns minutos para participar de uma votação na Câmara Municipal e já já ela retorna. Enquanto isso, iremos acompanhar o Dr. Gabriel Bessa, que irá falar sobre patologias com possibilidade de desenvolvimento a partir de uma escoliose. Prieta está aqui? Tá. Queria que ela continuasse aqui fazendo favor, que você vai ver, Prieta. Não, pode ficar sentada, mas é só para ver um pouquinho mais. Ela fica com vergonha sozinha. Não. Ela pode ficar aí, que eu quero mostrar alguns casos para ela. Eu sei, tá. Provavelmente você vai operar na Santa Casa, em Santos? Isso. O colega é muito bom, tá? Ele é amigo meu e, assim, eu posso te garantir que você está numa boa mão, tá? Fica tranquilo, você vai ver alguns resultados de caso até pior que o seu, que eu operei, tá bom? Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre algumas doenças com possibilidade de desenvolvimento a partir de escoliose, doenças essas nas quais, para cá, a gente pode falar assim, quando a escoliose não é tratada, o que pode acontecer. E, bom, vou passar aqui, deixa eu ver se consigo. Tá, quando a gente fala, as mães que estiverem por aqui, olha, seu filho tem escoliose, isso é um terror. Já começa a entrar no Google, começa a entrar na internet, começa a olhar a rede social. Primeiro, uma coisa que eu gostaria de falar a vocês. Rede social é apenas uma rede social. Muito cuidado com o que vocês veem na rede social. Muitas vezes eu falo para alguns pacientes assim, olha, aquele passou com algum colega e ele falou assim, olha, não, eu passei com aquele doutor, ele tem 100 mil seguidores. Bela medida. Eu sou um pouco polêmico com relação a muita coisa. Vocês vão ver que eu falo bastante com relação a polêmicas. E não tenho problema nenhum com isso. Então, assim, seguidor não diz nada, tá? Vá pesquisar o currículo, vá pesquisar se esse colega ele é de alguma sociedade. Isso faz diferença. Na minha área, eu posso falar muito bem que eu sou ortopedista, tá? Tenho especialidade em coluna. Um ortopedista, para quem não sabe, não é simplesmente fazer medicina. Presta-se uma prova de título da sociedade que chama SBOT. É a mais difícil do país. E tem também a parte da Sociedade Brasileira de Coluna, que também faz uma prova. Na Baixada Santista, se eu não me engano, tem 2 ou 3 membros da Sociedade Brasileira de Coluna. Se for o Lucas Mioto, ele tem. Eu sei. A gente se encontrou agora, estava no sul do Brasil. Então, assim, eu posso falar assim, são membros da Sociedade Brasileira de Coluna. Esses membros, eles fizeram uma prova, e muitas vezes com um auditório desse de outros cirurgiões te arguindo. Essas pessoas têm título e capacidade técnica e científica para tratar ou não alguma coisa com relação à coluna. Então vamos lá, esse aqui é um caso, tá? Basicamente de uma paciente minha, que ela começou, eu a conheci, ela já tinha umas radiografias antigas, que começou com uma escoliose leve. Essa escoliose, ela foi progredindo ao longo do tempo, e aí quando chegou no meio, eu já tinha indicado cirurgia para ela e o convênio aqui da Baixada.
enrolou. Com 9 anos tinha aquela imagem do meio, com 11 anos já era aquela outra. Então a escoliose, muitas vezes, ela pode progredir. Existem alguns critérios que a gente sabe que vai haver ou não uma progressão, mas qual que é a mensagem? A mensagem é que o diagnóstico, a prevenção é o que tem de melhor. E essas políticas públicas de prevenção é o que eu gostaria para o Brasil inteiro. E essa aqui é uma das minhas queridas pacientes, que por sinal, assim, eu tive muita satisfação de dizer que hoje eu a encontrei. É justamente daquelas imagens, tá? Essa paciente tem o antes e o depois de um procedimento cirúrgico de escoliose. Ela estava com 105 graus. Tá? Então, assim, a gente sabe que alguns casos têm indicação cirúrgica. Não são todos. E eu posso já até responder uma questão. Se as políticas públicas funcionassem, se todos observassem, não é muito difícil, tá, gente? Uma criança que ela está no tirão, eu tenho uma ideia até de deixar aqui para vocês, escola de balé, costuma ter muita menina, a prevalência é em menina. Então, chegou perto de alguma época do ano, chega lá, coloca todo mundo enfileirado e olha, pede para fletir o tronco, já faz o diagnóstico precoce, alerta a família. Isso é muito tranquilo, todo mundo que está aqui pode reparar um primo, um sobrinho. A questão é que essas políticas elas têm que ser divulgadas, então já deixo meu parabéns a vocês, tá? Que isso realmente é emocionante de ver o que está acontecendo aqui hoje. Tanto é que o pessoal sempre fala assim, nossa, você vai dar uma palestra, falar para um pessoal que não é médico, que não é da área da saúde. Não, tem pessoas aqui da área da saúde, mas tem pessoas aqui que não são da área da saúde. Isso é conscientização, isso é para o público no geral. E ela, hoje, ela autorizou essa foto, a família dela, ela passou no meu consultório, porque eu não atendo mais convênio, e aí a família falou, olha, o doutor está completando 2 anos, a gente queria te ver. E é engraçado porque assim, eu conheci ela com 9 anos, hoje ela está com 12. E é visível como que cresce, como que a criança evolui em pouco tempo, assim, teve um tirão de crescimento, menstruou, é uma mulher. E é impressionante essa evolução em tão pouco tempo. E aqui tem outros casos que a gente pode falar de escoliose com relação à dor crônica. Existe, como falou aqui a doutora, a partir do desequilíbrio. Os desequilíbrios, existe um desequilíbrio coronal, joga o peso para um lado em relação ao outro. Existe um outro que é mais comum em idoso, com as outras deformidades, que é o desequilíbrio sagital, que muda o nosso eixo de gravidade. Nós temos o eixo de gravidade, nós somos uma pessoa, nós não somos uma coluna. Então, quando você muda o seu eixo de gravidade, você sobrecarrega um músculo ou um órgão em detrimento do outro. E isso vai ter alguma repercussão. Alguns casos do desequilíbrio dão dor crônica, por isso que escoliose, como um desequilíbrio importante, gera dor. Que é justamente esse pequeno gafanhoto aqui, que é um outro amiguinho meu. Aqui tem outro caso, que é essa outra paciente minha. Então, assim, qual foi a procura desses pacientes? Dor. Por que eles têm dor? O primeiro tinha uma vértebra que se chama congênita, tá? Teve um problema na fusão da vértebra no desenvolvimento desse paciente. Ele teve o tronco, ele joga a bacia, então isso sobrecarrega e ele gera dor. Essa outra paciente, ela basicamente não tem o quê? Ela tem uma escoliose tóraco-lombar. Muitas vezes escoliose só torácica não gera tanta dor, mas quando vai para tóraco-lombar, faz uma hipocifose até nessa região, isso sobrecarrega, então gera dor sim. E a dor ela é um sintoma, tá? Tem que lembrar isso, dor é um sintoma, dor não é uma doença. O pessoal fala muito de patologia. Patologia é o estudo de uma doença. Tem que chamar, é uma doença mesmo. Escoliose é uma doença. É uma deformidade tridimensional em 3 planos que ela tem tratamento. E a gente tem que buscar o que é melhor. E esse aqui, lesão de pele. Vou até dar licença aqui para todo mundo dar uma olhadinha. Existem várias formas de escoliose. Esse é um caso de uma escoliose neuromuscular. Crianças com paralisia cerebral, crianças com alguma outra doença, existem inúmeras doenças, tá? Vou ficar citando, que são vários nomes bonitos aqui. Mas isso pode gerar uma lesão de pele. Isso precisa de cuidados. Imagina aqui essa outra criança. E os cuidados para a saúde, a higiene. São crianças desnutridas, mas elas merecem o cuidado devido. Outra coisa, a função pulmonar. Se uma escoliose acima de 100 graus afeta a função pulmonar, a qualidade de vida fica difícil. A mãe é algo assim, quando eu trato a escoliose, você não trata a paciente de começo, tá? Você vai conhecer, isso não é uma urgência, uma emergência, você trata quem? A mãe, você trata a família. Porque a família precisa de muito apoio. Escoliose, ela é multidisciplinar. Você tem que ter um apoio geral, psicológico, tem que ter a família, o primo, o tio, chamar todo mundo para perto de você.
Mas aí o pessoal fala assim, doutor, mas esse paciente aí, tem quantos quilos? Tá, esse aqui tinha 20. Dá para operar? Não tem risco de morrer na mesa? Porque tem vários colegas cirurgiões que tocam terror, tá? Mas isso aqui é para quem não tem formação. Quem vai atrás, encontra, a gente sempre tem uma técnica, a gente sempre consegue ajudar. E aí, veio esse professor, que é o professor Miladi. Eu estava na minha época de residência com o professor Elton Defina, amanhã vai ter um vídeo dele. Ele quem me ensinou muita coisa, lá na USP de Ribeirão Preto. E o professor Elton é um cara excepcional, não sei nem o que falar dele, de tanta coisa boa. Ele me proporcionou, aquele ali de óculos sou eu, operar o segundo caso no Brasil com o professor Miladi, que era aquele paciente. E eu fui aprendendo e nós fizemos isso por uma técnica minimamente invasiva, onde todo mundo fica com medo de sangue, de escoliose, operar sangue, mas tem várias técnicas diferentes, cada uma para o paciente adequado. Da mesma forma, todo mundo me conhece muito, se puxarem a rede social, Gabriel Bessa, eu faço muita endoscopia de coluna. Hoje, basicamente, é meu carro-chefe, é o que todo mundo me procura, eu rodo o Brasil por isso. Mas eu opero ainda deformidade. Eu sei quem é cirurgião de coluna de tudo. Nós sabemos, lógico, a gente dedica a alguma coisa, você vai fazer uma coisa, faça bem feito. É o que eu sempre falava para os residentes. Hoje eu não trabalho mais com residente, que eu perdi um pouco a paciência. Mas basicamente é o que eu falava para eles. É igual o pessoal que está aqui. Ninguém convida uma pessoa para estar aqui, ninguém convida uma pessoa para trabalhar na área de segurança. Você se propõe a isso. Quem está na área da saúde é a mesma coisa. Quando eu vejo um médico no SUS tratando mal um paciente, para mim é um maior absurdo que tem. Ele se propôs a estar ali, ele tem a opção de ir embora. Vai embora, procura outra coisa, vai ser feliz. Vai fazer uma coisa, faça algo que te dê prazer. Então, assim, basicamente, isso para lembrar que escolioses realmente de alto grau, que a gente fala acima de 100 graus, elas têm uma repercussão pulmonar importante. Então, não é só uma escoliose, não é só uma deformidade estética. Se ela não for tratada, isso poderia ser mais fácil, isso não poderia chegar a esse nível. É que realmente nós temos dificuldade até para material adequado, políticas públicas, conscientização, colegas cirurgiões também que saibam algumas outras técnicas e tocam terror, falando que, olha, vai ficar paraplégico, olha, não sei o quê, olha, veja bem, se não operar agora vai morrer. Pô, pelo amor de Deus, escoliose não é urgência, não é muito menos emergência. Falar a verdade, em coluna a gente pode até discutir. Depois tem as perguntas, podem perguntar tudo em coluna geral, tá? Isso aqui é para ter uma orientação com um especialista, orientação com quem estuda. Tá? Tanto é que eu estava conversando com o pessoal antes que eu gosto de estudar. E eu caiu um pouco a minha moral no sentido de ensinar, porque as pessoas hoje só querem ver dinheiro, não querem estudar. Isso me incomoda muito. Bom, e assim, a diminuição da função pulmonar. Já tem alguns estudos mostrando que em 70 a 75 graus já diminui a função pulmonar, mesmo que leve. Mesmo como se fosse um sintoma de asma, mas a escoliose ela tem outras repercussões. Quando nós temos uma indicação, no caso que eu estou falando de indicação cirúrgica. Mas tem uma indicação, tem um diagnóstico de escoliose, procura um profissional. Você tratar com colete adequado, com exercícios fisioterápicos adequados, evita um procedimento cirúrgico, com certeza absoluta. Na hora certa. A questão aqui é diagnóstico precoce. E essa mocinha aqui a gente consegue também uma correção importante, mesmo ela estando com seus 18 anos. E ela voltou no consultório semana passada. Então, assim, essa aqui também já recebeu alta. Alta, sim, ela vai, libera para a vida. Ah, doutor, mas ela operou escoliose, e agora? Não pode fazer isso. Aquela primeira menina, a Manu chegou para mim e falou, hoje, doutor, minha mãe falou que eu não posso correr, que eu não posso isso, porque o outro doutor que a gente passou, como o senhor não está no plano, falou isso, desculpa. É vida normal. Vida normal. Ó, Manu, você vai fortalecer, você vai fazer isso, a chance de você ter uma hérnia é igual a minha, se você não fortalecer. Então, minha filha, vai, fortalece, faz um trabalho de fortalecimento, pilates, academia, fisioterapia, com um profissional adequado e depois, minha amiga, vai ser feliz. Vai pular de paraquedas, não tem problema nenhum. E ela vai jogar futebol. Já falou para mim que ela quer jogar futebol. Não tem problema nenhum com isso. Bom, e aqui, trabalho, evidência científica, eu falo que evidência científica tem de tudo, tá? Aqui realmente nós temos uma parte que a gente fala exatamente com relação à função pulmonar, mas o que eu gostaria de falar para vocês é exatamente o que já foi falado, evidência científica. Onde eu fui fazer um trabalho, e aí eu, me dediquei, fui lá, colhi dado com todo mundo, entreguei para o estatístico. Aí eu virei para ele, e aí, o que deu o meu trabalho? Ele falou, não, primeiro eu te pergunto, o que você quer, a favor ou contra? Eu falei, como? Como assim, a favor ou contra? Eu te dei os números, me dá a resposta. Ele,
Não, dependendo do que eu utilizar aqui, eu consigo. O que você quer? Quer ser a favor disso aqui ou contra? Então, assim, calma. Existem vários trabalhos para tudo quanto é lado. Você tem que saber ler, interpretar e ver se o método adequado de análise foi o melhor possível para aquele trabalho. Então, até para você ler um trabalho, você tem que saber e tem que estudar. Bom, e com relação às degenerações facetárias, já existe trabalho que a 30 a 35 graus de escoliose, para pensar nos casos que eu estava falando, é pouco. Mas basicamente, já com 30 a 35 graus, existem alguns trabalhos mostrando que na vida adulta, você tem uma prevalência maior de doenças facetárias. Pô, o que é faceta, Bessa? Faceta é articulação aqui da região posterior que pode provocar dor, é degeneração, é desgaste. Depois, quando a gente estiver aqui na mesa, eu posso falar, todo mundo vai ter desgaste. Se você está vivo, você usa a sua coluna, você vai ter um desgaste, todo mundo envelhece. Isso é natural, é esperado. O que eles fazem, um estudo é que isso pode ser mais precoce nas pessoas que não tratam de forma adequada a escoliose. Aí fala, poxa, você vai operar alguém de 30 a 35 graus? Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando que essa pessoa precisa de um tratamento. Ela precisa de uma fisioterapia, ela precisa entender a atividade física, ela precisa fazer algumas coisas para retardar e fazer o que eu falo sempre, a manutenção do seu corpo. O seu corpo é uma máquina. Se você não fizer a manutenção adequada, a conta vai chegar. Pegue um carro e vai andar no carro 500 mil quilômetros, experimenta fazer a manutenção para ver o que vai acontecer. Fez a manutenção, andou 500 mil quilômetros, ele tem o desgaste dele. Então já fica o primeiro recado, não é só em escoliose, é em tudo. Laudos de exame com alteração são esperados para todo mundo que está vivo. O que interessa é que o médico tem que te examinar, conversar para definir se aquilo é a causa do seu problema. E efeitos psicológicos. Bom, como que eu disse, primeira coisa, fiz um diagnóstico de escoliose, esquece um pouco a criança, tá? A criança não tem ideia do que está acontecendo. Vai tratar a mãe, o pai, a avó, o cachorro, todo mundo em volta dela. Então, assim, precisa de um apoio multidisciplinar, realmente, isso é indiscutível. Fez diagnóstico, você não precisa nem falar para a criança, ela não está entendendo nada, ela não sabe o que está acontecendo. Quem vai ficar preocupado é a mãe, o pai, e aí vão ouvir um monte de coisa, vão ler 1 milhão de coisas na internet. Então, esse apoio psicológico, ele é muito, muito, muito importante. Eu costumo falar assim, quando eu vou operar alguma das crianças, eu falo assim, bom, cadê o pai e a mãe? Quero conversar com eles, eu não opero. Até é interessante porque assim, parando um pouco, quando eu vou operar alguém, primeiro, eu converso com o pai e com a mãe. Eles têm que estar concordando com a cirurgia. Tá bom, é menor de idade, tá? Mas a criança, nessa idade, 9, 10, 11, 12 anos, ela já tem capacidade de discernir riscos. Ela também tem que concordar. Mas ela é menor de idade. Não tem problema. Eu quero que ela escute, que é o corpo dela que eu vou acabar invadindo. E por que você conversa tanto com o pai e com a mãe? Porque complicações existem. Você tem que saber que o cirurgião, ele sai de casa, não é para maltratar ninguém, não é para fazer mal a alguém, não quer deixar ninguém paraplégico, nada disso. Mas complicações existem, ele tem que estar perto para consertá-las. Isso pode ser inerente a qualquer procedimento. Então, assim, parte psicológica, existe até desejos suicidas. Sim, no último caso tem. Conheço 2 pacientes que acompanhavam no HC de Ribeirão Preto, lá da USP, que tinham esse desejo suicida. Tive que chamar o pessoal da psiquiatria para conversar, explicar. Porque assim, até quando o pessoal aqui, não é criticando vocês, tá? Isso é normal. Mas quando a pequena ela baixou, vocês olharam a giba e falaram, tudo bem. Todo mundo assusta. Isso é compreensível. Mas hoje ela tem a cabeça boa. Imagina quando ela fez o diagnóstico. Não quer tirar roupa, não quer botar biquíni, não quer andar com uma roupa mais leve. Eu conheço crianças que elas tinham que usar sempre moletom, blusa. Para quê? Porque um moletom, mesmo no calor, ele é mais cheio, né? Então aquela deformidade não aparece tanto. Olha que ponto chega. Então precisa de apoio, precisa entender essa parte psicológica. Eu acho que ela é tão ou mais importante do que um procedimento cirúrgico, para te falar a verdade. E tem artigo de tudo. Como sempre, principalmente dessa parte psicológica, tá? Do quanto a escoliose afeta. E é impressionante os números. São impressionantes. Bom, e quais são os parâmetros radiográficos e clínicos que indicam uma cirurgia? Aqui eu não falo muito, eu sou bem direto, tá? As coisas, até porque depois eu gosto do pessoal perguntar. Basicamente aqui é mais fácil, são aquelas curvas que têm uma alta progressão, são esqueletos imaturos, normalmente aquela menina que ainda não menstruou de forma geral, que tem 45 graus,
Curvas acima de 50 graus, a gente já indica o procedimento cirúrgico, tá? Aí tem, em alguns outros casos, são dores incontroláveis. Eu tenho um paciente, um adulto, que tinha uma escoliose torácica, eu precisei fazer uma fixação curta porque a faceta, que é aquela articulação, estava tão degenerada que aquilo doía muito. Não tinha motivo grande para operar ele, mas assim, uns 40 graus. Eu falei, cara, não tem outra coisa para eu fazer. Eu já fiz de tudo, já revirou do avesso, Eu lembro que a última coisa que ele tinha feito foi colocar imã na coluna e andar com a água até o nível do peito para ver se passava, água gelada. E não melhorava com nada. E aí eu resolvi fazer uma cirurgia, realmente aquela do parafuso. Melhorou, resolveu o problema dele. Eu até me surpreendi. E algumas deformidades estéticas significativas. Mas essas deformidades estéticas, convenhamos, elas já vêm acompanhadas de um alto grau de rotação e de uma escoliose de alto grau. Lembra, a escoliose ela é tridimensional, não é só olhar aqui de frente. Existe uma técnica de raio-x que não é só olhar, fazer um raio-x de frente, chama estanhará. Você pega o lugar que tem mais rotação e faz, está aqui, maior rotação, você faz o raio-x nessa posição. A escoliose ela é em torno de uns 20% maior do que você imagina. E aqui eu queria falar um pouquinho desse pessoal. Esse pessoal são alguns amigos meus, tá? Existe um projeto muito importante chamado Mude a Curva no Brasil. Quem puder acompanhar eles nas redes sociais, tá? Ele chama Mude a Curva. É um projeto de escoliose no qual o pessoal fala assim, nossa, cirurgiões eles gostam de operar, eles operam por dinheiro, já ouvi de tudo, tá? Mas tem gente que ama o que faz. Essas pessoas, eles amam o que fazem. Eles são cirurgiões referências no Brasil inteiro, eles participam desse projeto Mude a Curva e de forma filantrópica eles vão em vários estados e cidades do Brasil e fazem multirões de escolioses gravíssimas. Então assim, são pessoas altamente especializadas, membros da Sociedade Brasileira de Coluna, e essas pessoas viajam. Então eu viajam assim, buscando o tratamento dessas pessoas de forma filantrópica. Então saibam que o poder público ele quer ajudar algumas vezes, mas ele não consegue. O SUS ele funciona até uma certa parte, mas assim, os cirurgiões também se movimentam. Não é, a gente também vai atrás, a gente também quer o bem de todo mundo. É que é difícil lutar contra o sistema, mas uma hora vai. E esse pessoal que ele se uniu, eles rodam realmente. Depois que digita aí Mude a Curva, vocês vão ver, são vários. E aqui, ó. O vídeo que eles me mandaram para deixar aqui para vocês. Esse é o Blue. Toda criança que opera ganha esse bichinho no final. Então, assim, cirurgião existem vários. Pesquisa o histórico do pessoal, pesquisa a formação. Isso é para médico no geral. Não é seguidor de Instagram que vai definir isso. Tá? Existem pessoas boas querendo fazer coisas boas pelo Brasil inteiro, até brigando para conseguir fazer isso. Esse pessoal aqui, eu ainda não participei de nenhum Mude a Curva, tá? Mas, por exemplo, esse aqui foi meu amigo Rodrigo Amaral que me mandou tudo. Eu falei, ô Rodrigo, posso apresentar para o pessoal o projeto? Eles estão viajando no Brasil inteiro, já está até a pessoa em Brasília, a parte política já conhece esse projeto. Então, assim, existem coisas boas por aí. Qual que é o melhor? O melhor é operar? Não. O melhor é fazer isso aqui, para a população em geral, e fazer uma prevenção, diagnóstico precoce. Bom, aqui é alguns lugares que eu trabalho. Eu tenho o pessoal da Meta Doctors, que são médicos jovens querendo inovar em muita coisa. Algumas clínicas que eu trabalho, que é a Solaces, a AMI, o Isense, que eu estou em vários lugares. E aqui é um pouquinho que eu vou falar amanhã. Amanhã o pessoal me abriu para não só ficar falando da escoliose, mas amanhã eu vou falar um pouquinho das inovações, que é um pouco de cirurgia endoscópica. Como que a gente trata o hérnia, pacientes idosos, como que as coisas evoluíram, tá bom? Que é o grande medo, né? Quando fala assim, pô, vou operar minha coluna. Tem um terrorismo nisso, já que eu já estou acostumado a escutar por muitas e muitas vezes. Isso não é mais necessário. Lógico que para quem tem indicação. Superindicação, isso não acontece comigo, até pelo contrário. Hoje mesmo passou um paciente que passou com 4 colegas e tinham indicado cirurgia. Eu falei, calma, não tem emergência nenhuma para isso. Não é a hora de fazer cirurgia, talvez daqui uns 2, 3 anos. Mas como eu não tenho bola de cristal, a gente só acompanha. A gente fala uma data porque vocês gostam de ouvir data. Mas não precisa disso. É acompanhamento. Vai tocar a vida e vai ser feliz. Isso é para amanhã. Obrigado.